bem? Eu sou Ana Lu e eu li Sono, do Haruki Murakami. Eu entrei em contato com a obra do Murakami pela primeira vez em 2015, eu li os 3 volumes de um que é 84, e eu gostei bastante, eu gostei da escrita do autor e eu gostei da história, então eu resolvi que eu queria ler muito mais coisas dele, e isso é muito fácil, porque toda a obra dele que eu vejo na minha frente me dá vontade de ler. Por enquanto eu li menos que a metade, li pouquinho, mas é uma obra aí que eu quero realmente conhecer. E daí eu comecei a ouvir falar sobre Sono, que é um conto dele, né, então é bem fininho, mas que foi publicado como um livro mesmo, e aí eu li agora no comecinho do ano e vim resenhar pra vocês. Outra coisa que me instigou bastante a ler esse conto, além dele ser do Murakami, é que eu ouvi falar na internet do projeto Leia Mais Contos, e eu sou uma leitora de romance, assim, eu não leio muito conto e poesia, e eu achei interessante essa iniciativa, porque estimula a gente a fazer esse exercício de entrar em contato com outros estilos literários, que é uma coisa que eu acho bastante válida, né? Então eu fiquei bem interessada e fui atrás desse conto. Eu não tenho a versão física, eu li em e-book mesmo, e é por isso que eu não tô mostrando o livro e sim colocando a capinha aqui do lado. Esse conto, ele é em primeira pessoa e ele conta a história de uma mulher que ela parou de dormir. A primeira frase do livro é: "Esse é o 17º dia em que não consigo dormir". E eu já achei chocante essa primeira frase, porque 17 dias sem dormir, gente, eu sei que você privar uma pessoa de sono é uma forma de tortura, tipo, os nazistas usavam na Segunda Guerra, assim, não deixar uma pessoa dormir, e pelo que eu li, assim, ninguém aguentava mais do que 3 dias, sabe, é uma forma de tortura horrível, e daí você começa um livro lendo da boca da personagem que ela não dorme há 17 dias, e a princípio eu pensei mesmo que fosse um livro sobre insônia, mas ela já começa, assim, contando que isso é completamente diferente de quando ela era mais nova e sofreu de insônia. Ela comenta que quando ela sofria de insônia, ela deitava e ela ficava num estado de vigilância que ela não conseguia desligar e que ela rolava de um lado pro outro, que isso ia dando um desespero nela, porque ela queria dormir e não conseguia, e aí ela acabava tirando um cochilo ou outro, mas ela se sentia como se ela estivesse do lado de fora se observando cochilar, ela nunca desligava definitivamente. E que isso causou muitos malefícios na vida dela, porque ela passava o dia com sono, às vezes ela dormia do nada, no meio de conversas, no meio de aulas, enfim. E dessa vez não, ela simplesmente parou de dormir, ela nem cochila, mas ela também não tem sono, ela se sente completamente disposta. Então é uma situação muito diferente na vida dela também, com a qual ela tá tentando se acostumar. Ela conta que tudo começou quando ela sofreu um episódio de terror noturno, que é uma situação em que você acorda, mas não acordou de verdade, assim, eu não sei se alguém já passou por isso, eu já passei, então eu achei a descrição do Murakami muito boa, assim, que você acorda, mas não consegue mexer, nada, assim, só o globo ocular. E dá muito nervoso, porque você tá acordado e você não consegue se mexer. E assim, no meu caso, é só isso que acontece, eu acordo e não consigo me mexer. No máximo eu sinto alguma coisa esquisita no ar, assim, mas tem pessoas que narram, assim, histórias de que conseguem ver vultos e tal. E no caso dessa personagem, é mais ou menos assim, ela acorda e ela não consegue se mexer e ela vê um velho regando o pé dela. E ela fica desesperada, ela acha que o pé dela vai derreter. Enfim, até que ela acorda e nada disso aconteceu, não tem água na cama nem nada. E ela nunca mais consegue dormir depois desse dia, mas ela conta que não é por medo, ela simplesmente perdeu o sono, ela não tem sono em momento algum, como eu disse, ela não cochila mais, ela não fica com sono durante o dia depois de não dormir, ela simplesmente não dorme, o sono morreu pra ela. E aí eu acredito que esse livro pode ser considerado um thriller psicológico, porque é tudo muito visceral, assim, na verdade o conto é como se fosse um grande fluxo de consciência da personagem, ela vai pensando várias coisas e fica tudo meio misturado, é até um pouco difícil manter uma linearidade pra falar sobre a história, porque ela fica indo e voltando o tempo todo, mas eu acho assim, pontos que eu acho muito interessantes de comentar. Primeiro, quando ela analisa tipos de pessoa que dormem e que tem problema pra dormir. E foi uma coisa que chamou muito a minha atenção, porque eu sempre observei esse tipo de coisa. Porque desde pequena eu sou aquela pessoa que deita na cama e fica rolando de um lado pro outro, esperando o sono chegar e às vezes, né, demorando pra pegar no sono. E eu sempre achei curiosíssimas as pessoas que simplesmente desligavam a luz e dormiam. E ela fala sobre isso. Ela fala que a sensação dela é de que as pessoas que simplesmente apagam a luz e dormem
tem como que uma chavinha no corpo para desligar a própria consciência. E que as pessoas que não conseguem fazer isso têm essa consciência muito ativa, que é mais difícil de desligar. Eu sou super esse tipo de pessoa, então eu achei muito interessante as definições. Outro ponto que eu achei interessante, e inclusive é um alerta, ela vai colocar um foco na vida dela, assim, durante esse período, que ela, enfim, não consegue dormir, ela vai querer focar em alguma coisa e tratar disso obsessivamente. Então ela começa a reler Ana Karenina, que foi um livro que ela leu quando ela era mais nova. E o alerta é, ela conta, assim, sem pudor nenhum, o maior spoiler de Ana Karenina. Então, se você não leu Ana Karenina e se importa com spoilers, não chegue perto desse livro, porque ela vai falar ipsis literis o que acontece no final, sem pudor nenhum, tá? Então, assim, eu já tinha lido Ana Karenina, eu já sabia disso, mas pra mim não tinha problema. Se você não leu, não pegue este livro, tá? Mas, enfim. E aí ela começa a fazer várias percepções sobre o livro, sobre os personagens e sobre a forma como a história é desenvolvida. E daí ela fala que, poxa, o livro é muito, muito grosso. E ele demora... Ela conta no livro direitinho, tipo, acho que 18 capítulos que demora pra personagem principal aparecer. E ela fala assim, como é que as pessoas aguentaram ficar 18 capítulos ouvindo falar de outras coisas sem que a personagem principal chegasse? E aí ela comenta que realmente, antigamente, as coisas eram diferentes, que as pessoas das classes sociais que podiam se dignar a ler um livro desse tamanho é porque elas tinham tempo. E eu lembrei muito de uma questão que, quando eu trabalhava na escola de teatro, a gente discutia que o tempo limite das peças tinha que ser de 1 hora, porque hoje em dia o público não tem mais essa paciência de ficar mais de 1 hora numa sala de teatro, assistindo uma peça de teatro. Porque antigamente as pessoas não tinham muita coisa pra fazer e elas iam assistir grandes histórias épicas, às vezes com 3, 4 horas. E eu reparei isso diretamente quando eu fui assistir uma peça que tinha duração de 1 hora e meia. Mas assim, foi batata. Deu 1 hora de peça, as pessoas começavam a se remexer na cadeira, olhar o celular, olhar o relógio, perdiam completamente o foco. Então é interessante analisar a passagem do tempo, assim, na história mesmo e perceber como as pessoas e a relação delas com as coisas vai mudando. Eu adorei Ana Karenina, mas realmente os livros de hoje não são mais assim. Eles costumam ir mais direto ao ponto, né? Então achei uma observação interessantíssima dela sobre o livro. Outra coisa muito interessante que ela fala é ela começa a fazer percepções sobre a própria rotina. Então, assim, tem horas que ela se incomoda por a rotina dela ser, tipo, sempre igual. Tem horas que ela se resigna, assim, ela lava as mãos e fala assim, a realidade é isso mesmo, é se adaptar a uma formulinha e viver todos os dias fazendo as mesmas coisas. Tinha hora que dava agonia, assim, você sentia com ela que aquilo não tava legal, que ela queria explodir a rotina e fazer coisas diferentes. E tinha hora que ela tava lá, tipo, tudo bem, um dia após o outro, eu acordo, eu faço a comida e não sei o que, meu filho vai pra escola. E eu acho que as pessoas são muito assim também. Eu, pelo menos, sou assim. Tem dias que eu fico incomodada com a rotina e tem dias que eu acho que, graças a Deus, que ela existe pra gente viver os dias, assim, sabendo o que vai acontecer. É por isso que eu acho que esse livro é um grande fluxo de consciência. Você entra demais no pensamento da personagem e são pensamentos que você mesmo já teve ou que poderia ter. Então eu achei o livro magistralmente conduzido, assim, mais um ponto pro Murakami aí. Outra coisa que complementa demais na história que eu acho necessário falar são as ilustrações da Cat Mensky. É uma ilustradora alemã e ela captou perfeitamente o contexto do livro, a vibe do livro. As ilustrações ali no meio ajudam super você a pegar o espírito da história. Então, os desenhos dela são muito marcados, assim, a mulher de olho arregalado, abraçada com o livro, você vê, sente aquela aura, assim, do desespero, assim, da força nas imagens. Eu achei que elas foram um complemento sensacional para a história. Eu acho, assim, que uma das grandes metáforas do livro que o Murakami quer colocar é de que as pessoas precisam, cedo ou tarde, achar um tempo para elas mesmas. Porque, assim, essa personagem, ela é casada e ela tem um filho, e ela meio que acaba fazendo tudo para manter a família em ordem. E quando ela descobre que ela não consegue mais dormir, e ela entende que, bem, ela não vai conseguir dormir mesmo, ela tira esse horário da madrugada pra ela. Então o marido tá dormindo, o filho tá dormindo, e aí pronto. E daí ela pode ler, ela pode pensar nas coisas dela. Às vezes ela sai pra dar voltas na rua de carro só pra olhar como tá a vida. E eu achei que essa foi, assim, a mensagem-chave que o autor quis passar, de que as pessoas vão arrumar um tempo
de ter um momento só delas e que talvez isso seja parando de dormir. Não sei, óbvio que assim, não foi isso que ele disse, o livro não tem conclusão. Até eu anotei aqui pra falar que quem quer ler Murakami tem que se acostumar com a ideia de que finais abruptos acontecem na vida. Eu acho que ele quer ensinar pra gente que às vezes as histórias são só passagens, que elas não precisam ser desenvolvidas, não precisam de um final. Eu acho que é um livro muito interessante, até para quem não conhece ainda a obra do Murakami, quer conhecer com um livro mais fininho e tal. E também para quem quer ler algum conto novo, para se descobrir com essa nova forma de literatura. Como eu falei, eu não sou muito chegada em contos, e eu gostei do formato de ser um livro com um conto único. Eu acho que me incomoda um pouco em livros de contos, que é um livro grandão com vários contos seguidos. Eu gostei da experiência de ter lido um só e ter sido isso. Eu acho que eu vou procurar ler mais contos soltos assim na vida. Talvez eu me encontre melhor com essa forma de consumir esse tipo de literatura. Mas aí é um livro que eu recomendo. Eu dei 3 estrelas porque eu sou muito chata pra avaliar livro. Mas se você ficou interessado, não deixe de ler, a menos que você não queira spoiler de Ana Karenina. Então por hoje é só, pessoal. Um beijo, até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar um joinha se curtiu, tá bom? Até mais! Pra você entender que a vibe do livro era assim, essa energia.